Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e esse vídeo eu vou complementar o vídeo que eu fiz recentemente falando sobre o hormônio queimador de gorduras, e nesse caso eu citei o GH, né, o hormônio do crescimento, mas eu queria citar um outro hormônio que também tem esse papel e anda de mãos dadas com o hormônio do crescimento. Esse hormônio chama-se glucagon. Então assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o glucagon, tem até esse nome, glucagon, está relacionado com a nossa glicose, né? O glucagon é um hormônio liberado pelo pâncreas, no mesmo órgão que se libera a insulina, aquele hormônio que eu falei que é um dos maiores inimigos da perda de gordura. Então o glucagon é liberado pelas células alfa do pâncreas, enquanto que a insulina é liberada pelas células beta do mesmo órgão, tá bem? E os dois têm um papel antagônico, tipo yin yang, né? A função de um se antagoniza à função do outro. A insulina, como a gente sabe, tem a principal função de, quando liberada, quando existe um excesso de glicose no sangue, ela é liberada para tirar esse excesso de glicose do sangue. Normalmente ela coloca isso nos tecidos, principalmente no tecido gorduroso, que é o que faz a pessoa acumular peso e ficar com sobrepeso ou obesidade. O glucagon tem um efeito contrário. Ele é liberado quando os níveis de glicose no sangue estão muito baixos e o corpo está precisando de energia. E aí o que o corpo faz? De uma forma muito inteligente, ele busca uma das maiores fontes de energia do nosso corpo, que é a gordura. Então a principal função do glucagon é uma coisa chamada lipólise. Ele estimula algumas enzimas, uma chama-se lipase hormônio sensível, que eu já até falei em outros vídeos, e essa enzima ela vai lá na gordura, quebra a gordura, para ser utilizada como fonte de energia. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, aquelas pessoas falam, mas eu não como e sinto tontura, eu fico um pouquinho sem comer, me sinto mal, me sinto fraco, sem raciocínio. Isso daí é porque a pessoa está com o corpo desequilibrado, porque o nosso corpo tem a capacidade de utilizar energia acumulada na forma de gordura e transforma numa coisa chamada cetonas, e as cetonas, por exemplo, no cérebro se transformam em alfa-hidroxibutirato, que é uma fonte de energia excelente para o nosso cérebro. Nosso cérebro sabe trabalhar muito bem com esse tipo de gordura e não precisa de açúcar. Então, aquelas desculpas das pessoas que não conseguem ficar sem comer o tempo todo é apenas um desequilíbrio orgânico daquela pessoa. Mas como eu estava falando, então uma das funções do glucagon é a lipólise, né? A quebra da gordura, lipólise, quebra do lipo, da gordura, para colocar energia no nosso corpo. E uma segunda função chama-se gliconeogênese, ou seja, glicose, neo, novo, gênese, formação. Então, formação de nova glicose. E ela faz isso também a partir de outras substâncias. Ela pode fazer isso a partir de proteína, mas de uma forma geral, a gente deve manter os estoques de proteína no nosso corpo, porque as proteínas têm uma função estrutural muito importante. E pode fazer isso a partir de gordura. Uma das formas que ela faz isso é estimulando o fígado a produzir glicose. Então ela utiliza a gordura que está no fígado armazenada para fazer esse processo de transformação em glicose. Então também é uma função que o glucagon tem excelente de limpar o fígado do excesso de gordura, aquele mal chamado esteatose hepática, que é uma das coisas que acometem muita população hoje e deixam o fígado, que é um órgão muito importante de produção de substâncias boas para o nosso corpo, de detoxicação, ficar comprometido. Então a gliconeogênese e a lipólise são as duas principais funções do glucagon, que é esse hormônio que antagoniza a insulina. O glucagon, que é um hormônio proteico, né, feito a partir de proteína, ele tem um efeito muito similar a um outro hormônio que é liberado pelo fígado. Você vê que o fígado também tem um papel no controle da glicose do nosso corpo. Não é só o pâncreas. Às vezes as pessoas falam do pâncreas e esquecem do fígado, que é aquele órgão que eu digo que é nosso santo padroeiro. O fígado, quando é estimulado pelo hormônio do crescimento, ele produz um outro hormônio que chama-se IGF-1. O nome tem Insulin-like Growth Factor, ou seja, é um fator de crescimento semelhante à insulina, só que é semelhante à insulina na estrutura. Tá bem? Não é semelhante à insulina na função. Ele tem a função exatamente o contrário da insulina, porque ele tira também energia acumulada no corpo para colocar no sangue quando é preciso. O IGF-1 também tem esse papel de aumentar a energia do nosso corpo a partir de gordura. Por isso que ele também é um hormônio lipolítico excelente para o nosso processo de perda de peso, que é estimulado pelo hormônio do crescimento. Passa pelo fígado e no fígado estimula a produção do IGF-1. Então são dois hormônios que andam de mão dada, glucagon e IGF-1. E as formas que a gente tem para estimular esses hormônios são muito parecidas. Por isso você vai ver que o vídeo que eu falo do hormônio do crescimento, as dicas são basicamente as mesmas. Eu vou dar as três principais dicas para você estimular o glucagon, esse hormônio que antagoniza a insulina produzida pelas células alfa do pâncreas,
para aumentar a produção do seu corpo. Número 1, jejum. Claro que eu falei, como ele é um hormônio antagônico da insulina, quando você baixa os níveis de insulina no seu sangue, você vai estimular a produção do glucagon. Então, períodos de jejum, até o que a gente fala de jejum intermitente, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, é uma das melhores formas de a gente estimular a produção desse hormônio. Dica número 2, o HIIT. Volto a falar do treino de alta intensidade intervalado. O HIIT é uma forma do nosso corpo entender que está precisando de energia e na hora ela faz um gatilho de produção do glucagon, assim como no hormônio do crescimento, para aumentar a capacidade de energia do nosso corpo. Você engana seu corpo, você dá um estímulo muito forte, mais do que seu corpo está aguentando, então o corpo tem que se virar. E ele se regenera e aumenta a sua produção desses hormônios para aumentar a energia no seu corpo. E a dica número 3, ingesta moderada de proteínas, porque como eu falei, ele é um hormônio proteico, ele é feito a partir de proteínas, você precisa ter a estrutura de proteínas, então principalmente você comer proteínas, alimentos que tenham proteínas de alto valor biológico, ou seja, aquelas proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais, é fundamental para a produção desse hormônio, e com essa ingesta moderada de proteína você não aumenta a liberação de insulina e você tem otimizado seus níveis de glucagon no corpo. Então, muito simples, 3 dicasinhos, muito parecidas com as dicas do hormônio do crescimento, jejum, treino de alta intensidade e a ingesta moderada de proteínas. Não se esqueçam, otimizar os hormônios anabólicos, os hormônios protetores, regeneradores do nosso corpo, é uma das maiores dicas para a gente ter uma vida saudável. Nem foque em perda de peso, foque em saúde, que a perda de peso é uma consequência. Muito obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês já tenham subscrito o canal e até uma próxima, gente. Obrigado.